Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula. Nós vamos dar continuidade à introdução ao Haskell, uma linguagem do paradigma funcional. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre tuplas, e como que a gente pode definir dados, utilizando essas tuplas e outros tipos de dados primitivos aí da linguagem. Bom, nós já sabemos que as tuplas elas permitem a definição, e o uso de tipos de dados heterogêneos, sob uma estrutura, a gente cria uma estrutura ali heterogênea. Tá? As tuplas são representadas muitas das vezes em scripts aí com uma lista de tuplas. Né? Então, se você, eu quero criar um sistema, para armazenar informações de cadastro de cliente. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode criar uma lista, e dentro dessa lista vão ter várias tuplas, e essas tuplas, cada uma delas vai representar um cadastro de um cliente. Tá? E a gente tem algumas funções já do Prelude para a gente trabalhar com essas tuplas. Né? Então, duas funções muito fáceis são essa FST, que representa a palavra first. Né? Então, eu tenho aqui, pega para mim o primeiro elemento dessa tupla aqui. Por exemplo, eu tenho a tupla com um código e o nome da pessoa. Beleza, então na hora que eu der um Enter, eu vou pegar o primeiro campo dessa tupla, que no caso é o código, o identificador da pessoa aí. Eu tenho uma outra função que é muito parecida, que representa o segundo elemento, que é o second. Então, beleza, agora sim eu vou conseguir recuperar o nome dessa tupla. Bom, e deve ser muito fácil implementar uma função dessas. Como é que a gente poderia representar isso aqui? Então eu vou fazer, por exemplo, my first. Vamos dar o nome completo mesmo, o first. Beleza? E aí, o que a gente vai receber? Nós vamos receber uma tupla, né? E essa tupla, eu quero pegar o primeiro elemento aqui, Tá? Então eu vou pegar o primeiro elemento e eu não quero o segundo elemento. Então vou usar aqui o casamento padrão, Então o que essa função vai retornar? Essa função vai retornar a variável x. Então dessa forma aqui eu represento um parâmetro, um argumento da função que seria uma tupla. Então aqui eu estou aceitando uma tupla apenas de duas posições, Então tem dois elementos aqui, ok? Beleza, então o que eu vou fazer aqui? Já vou inclusive fazer a outra função, que é o que? Second. Second vai fazer o que? Eu não quero esse elemento, eu quero o segundo elemento. Pronto, duas funções criadas. Vou salvar. Vamos dar um reload aqui. Sem erros, então a mesma coisa. Eu vou pegar aquela mesma tupla e vou chamar aqui nossa função second. Peguei o segundo. Então eu quero o primeiro elemento. Então a gente vai pegar aqui a nossa função first. Beleza, retornou o ID da pessoa. Então é dessa forma que a gente cria funções, passando como um parâmetro uma tupla, Se você quisesse criar uma outra função que tivesse uma outra tupla, então você iria abrir parêntese e falar aqui, como que seria essa tupla. Tá? Então essa aqui é a ideia de trabalhar com tupla e entrando com uma função, que tem como entrada uma tupla. E aqui fica interessante, o trabalho dessas tuplas quando a gente começa a criar estruturas de dados aqui para a gente. E aí nós vamos começar a usar uma palavrinha reservada chamada type. Então com type eu poderia criar aqui, por exemplo, sei lá, sequência de caracteres. Então eu vou chamar um sec aqui, que ela é de que tipo? Do tipo string. Vocês lembram que eu falei logo nas primeiras aulas que a gente deixava para começar maiúsculo que os tipos de dados e módulos, Então aqui, então eu estou criando um tipo de dados chamado sequência, tá? E ele é de que tipo? Ele é do tipo string. Olha só que interessante, eu posso criar tipos compostos. Então eu vou criar um outro type aqui. Eu vou criar, por exemplo,
estações. E essas estações, ó, vão ser uma tupla. O que vai ter dentro dela? Vai ter sequências de caracteres. Ó. Sec, sec, sec e sec. Então, o que eu estou querendo dizer? Que tudo que eu declarar como estações, né, então eu vou ter uma tupla de 4 campos, onde cada campo desse vai ser do tipo string. Então, aqui, por exemplo, eu poderia, ó, inclusive, declarar uma função, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou criar assim, ó, função nomes estações. E essa função, vamos tipar ela primeiro, ó. Então, essa função vai ser de que tipo, né? Ela vai ter um parâmetro, eu vou dar uma informação só, ou seja, então vai ser só a saída dela, e a saída dela vai ser de estações, ó. Ou seja, é uma função constante, né? Então, vamos criar ela aqui, ó. Nomes, estações, e ela vai retornar para mim, então, ó, uma tupla, né, com 4 strings aqui, ó. Então, eu vou colocar 4 strings. Beleza, e a gente coloca as estações do ano aqui, ó. Por exemplo, inverno, outono, primavera, verão. Beleza. Feito isso, vamos salvar. Vamos dar um reload. Ó, não tem erro nenhum, então se eu chamar, né, essa função que eu acabei de criar, ó, fnomes estações, e dar um enter, eu tenho aqui agora então, ó, né, uma tupla de retorno com minhas 4 estações do ano. Se por um acaso, ó, você esquecer um aqui, ó, vou tirar né, uma sequência de caracteres. Ó, se eu der um reload, o que vai acontecer? Ó? Né, os tipos de dados não estão batendo com a especificação. Né? Então, aqui, ó, esse tipo aqui não é o esperado para o retorno. O esperado para o retorno são 4 strings. Então, beleza. Depois que eu salvei aqui, agora eu vou dar o reload novamente. Né, e as coisas voltam a funcionar normalmente aí. Ok? Essa é a ideia, então, de criação de tipos. Da mesma forma aqui, ó, você poderia também criar aqui para, por exemplo, pegar, ó, a primeira estação. Né? Só que agora vamos tipar isso aqui. Ó. O que é essa função primeira nós vamos ter de entrada? Nós vamos ter de entrada, então, ó, o tipo de dado chamado estações. E o que eu vou retornar? Eu vou retornar uma sec, né, que é uma sequência, ou seja, só uma string aqui. Ó. Beleza, como é que eu crio essa função? Primeira, né, e aí eu vou passar aqui, ó, uma tupla, e essa tupla para mim, se eu estou pegando a primeira estação, para mim é importante só a primeira informação. Então aqui eu estou desconsiderando essas e vou retornar esse x aqui na função. Beleza. Feito isso, vou dar um reload. E a gente pode usar essa função chamada primeira, onde eu vou passar, olha só que legal, eu vou passar aquela minha função constante, ó, f nomes estações. Olha que interessante, essa função ela retorna exatamente a tupla que a gente precisa como entrada para essa função primeira. Tá vendo que legal? Então aqui, beleza, vou dar um enter, ó. Retornou para mim, né, o primeiro elemento da tupla que foi retornada pela essa função constante, né? Ok? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora resolver alguns exercícios, né, para a gente praticar um pouco. E nesses exercícios, vamos ver o que eles estão falando. O primeiro exercício diz o seguinte. Ó, crie um trecho de script, né, de código, que contenha a definição de tipo para nome, idade, peso e esporte praticado. Logo em seguida, defina outro tipo de dados que representa pessoas com as 4 informações acima.
Ok, então, né, o que eu vou fazer aqui, ó? Vamos chamar nosso WinHugs e eu vou criar aqui, então, esses tipos de dados, né, que foram pedidos no exercício. Ó. Então, eles falaram lá, tem um tipo de dados que representa o nome, provavelmente vai ser string, né? Tem um tipo de dados que era a idade, a gente pode colocar ela como int. Tem um tipo de dados que era peso, a gente pode colocar de float. A gente tem um tipo de dados que é o esporte, né, que a pessoa pratica, vou deixar ele string também. E por último, que o exercício pediu para a gente criar um tipo de dados que representa essas informações, né, de uma pessoa. Então vai chamar uma pessoa e essa pessoa, então, ela vai ter o que? O nome, vai ter idade, se eu conseguir aqui, beleza, idade, vai ter peso e vai ter o esporte que ela pratica. Ó. Então, eu acabei de criar um tipo de dados aqui, ó, né, que o exercício pediu, um tipo pessoa. Tá? Então, o exercício 1 era exatamente isso aí. Vamos ver o exercício 2. Olha o exercício 2. Crie uma função chamada banco de dados que recebe um ID do tipo inteiro e retorna uma pessoa. Bom, dentro dessa função, faça uma instrução condicional para várias pessoas diferentes com identificadores diferentes. Tá? Então aqui a gente meio que está simulando o banco de dados, né? Então vamos lá para o nosso WinHugs, para o nosso script aqui. Ele pediu para criar uma função banco de dados, eu vou chamar de BD mesmo. Não sei se vocês lembram, vamos tipar ela aqui. Ó. Então eu vou passar lá o que pediu o exercício. Eu tenho que passar um tipo inteiro e ele vai retornar para mim um tipo pessoa. Olha que bacana que fica o nosso programa. Então o que eu vou chamar aqui de ID, a entrada. Né? E aqui nós vamos começar a trabalhar com o if ou com o comando de guarda. Vocês vão ver que o comando de guarda ele fica mais, né, menos verboso aqui. Ó. Então eu vou usar vários aqui. Né? E a gente pode depois até colocar um otherwise aqui que não existe. Então eu vou pegar aqui, se o ID for igual a 1, né, conforme o exercício disse, eu vou retornar uma tupla qualquer aqui. Ó. Sei lá, vamos colocar os nomes aqui. Né? Então a tupla tem que seguir aquele tipo de dados pré-definido. Então o João tem 12 anos, ele pesa 56 quilos, o esporte dele, natação. Criei a primeira. Agora eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, né? Para os outros. Então aqui com ID 2, aqui com ID 3. Vamos mudando os nomes aqui. Maria, 82. Peso dela, 46. Pratica yoga, beleza. A Joyce, 21 anos, estou inventando, né, essas informações aqui, 16 anos, pratica balé. Vou fazer mais um, acho que tá bom, acho que deu para vocês entenderem a ideia aí. ID 4, vamos colocar o nome aqui de Jones. Jones tem 34, pesa 66, faz box. Beleza. Agora, olha só que legal, vou colocar um otherwise. Vocês lembram que o comando de guarda, você sempre tem que garantir uma resposta. E se o cara digitar aqui um ID, sei lá, 200, né? Então eu vou colocar aqui um otherwise, e vou colocar alguma coisa assim, não encontrado, alguma coisa assim. E aí a gente coloca, né, as informações, 0, 0 e indefinido. Beleza. Então aqui a gente tem a nossa base de dados. Vamos testar ela aqui para a gente ver. Vou dar um reload.
sem erros, ó, vou chamar a função BD falando assim, me dá o cara com ID 3. Olha só que legal, ele me retornou. Me dá o cara com ID 300. Ele me retornou aqui, ó, não encontrado, né, com 00 indefinido. Vou colocar aqui, tirar esse acento aqui. Beleza? Então, se eu não me engano, o exercício era só isso aí. Vamos ver mais uma aí. Número 4. Olha só que bacana. Crie funções para recuperar o nome, a idade, o peso, o esporte pré-definido de um tipo de pessoa. Tá? Então, o que ele quer aqui? Né? Ele está querendo que a gente crie, por exemplo, uns get. Né? Então, vou criar aqui funções, ó, onde que a gente pode dar, por exemplo, um nome de get nome, né? E aí a gente vai conseguir pegar essa informação. A gente já fez até função parecida com essa, né? Então, você vai fazer assim, ó, get nome. Eu vou receber vamos tipar ela aqui primeiro. Eu vou receber o que? Uma pessoa. E o que eu vou retornar? Eu vou retornar o nome. Olha só que legal das tipagens, né? Beleza, vamos fazer aqui, ó, get nome. Então a gente tem aqui a informação do primeiro campo que a gente precisa, né? E os outros a gente vai colocar o casamento padrão aqui, que pra gente não é necessário. Então, a idade, o peso e o esporte dela. Ó. Acabei de criar mais essa função, vamos ver se está funcionando aqui. Vou dar um reload. Bad layout. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Ah, eu não fiz o corpo da função, né? Beleza. Que está pronto agora. Vamos rodar. Agora funcionou. Olha só que interessante. Então eu vou falar assim, ó, eu quero pegar o nome, ó, get nome. Olha que bacana. Do que? Da função banco de dados me dá o ID 1. Tá? Então aqui eu estou buscando, ó, o ID 1 do banco de dados. Como está vindo a tupla inteira, agora eu só estou querendo o nome dessa tupla. Olha que legal. Dei um enter e deu um erro aqui. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Bom, deixa eu testar aqui. Eu acho que muito provavelmente, ó, na hora que eu chamei isso aqui, pelo esse tipo de erro que eu estou vendo aqui, ele está tentando resolver um get nome com 2 parâmetros. Tá vendo? Então, eu vou colocar um parêntese aqui. Ó, funcionou. Então, o resultado dessa função aqui, né, que eu estou pegando o get nome. Bom, funcionou. Agora é só a gente fazer os outros campos aí. Ó. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. A gente precisa, ó, get idade. O que ele vai retornar? Vai pegar uma pessoa e vai retornar uma idade. Bom, então vamos lá. Ó. Idade. Agora, para mim, o que importa é o segundo parâmetro. Então, já fizemos mais de um. Vamos fazer do peso agora. Ó. Pegar o peso. Nós criamos um tipo de dado, peso. Eu estou querendo agora, ó, é o terceiro, a terceira posição da tupla, mudando para peso. Ok, e por último, o esporte, né, que também é string. Ó. Então, get o esporte praticado. E vai retornar um tipo esporte. Beleza. Salvei. Vamos aqui dar um reload. Sem erros. Ó. Vamos fazer a mesma consulta que a gente tinha feito lá. Vou pegar o ID 2. Eu quero a idade. 82 anos. Vamos ver lá da nossa base de dados. Aqui, ó. 2. Tá vendo? 82 anos. Certinho, né? O que a gente queria. Vamos ver lá se tem mais alguma questão para a gente resolver. Olha só. Tá falando o seguinte, ó. Crie uma função que receba 2 pessoas e retorne o nome da mais nova. Faça uma função também para retornar a mais leve. Interessante, hein? Esse exercício aí. Vamos lá fazer ele.
Beleza. Então, vamos pegar aqui, criar a função pessoa nova. Ou você pode pôr mais nova aqui, né? Pessoa mais nova. Bom, vamos tipar ela primeiro. O que ela vai receber? Ela vai receber, então, duas pessoas. Ó, pessoa, pessoa. E vai retornar a pessoa mais nova. Bom, acabei de tipar, então vamos fazer ela aqui, ó. Bom, o que é a ideia aqui, ó? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou representar cada tupla agora pela uma variável x e a variável y. Então a gente tem a entrada aqui, a tupla vai estar inteira aqui, ó, x e y. E eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar um comando de guarda aqui, ó, onde eu vou comparar, né, se uma idade é menor do que a outra. Bom, mas o que eu estou pensando em usar aqui? Sabe o que eu estou pensando em usar? Vocês lembram lá aquele comandinho lá, que definição de escopo do where? Olha só que legal. Aqui, ó, eu vou declarar uma pessoa, vamos pegar idade 1. E o que vai ser essa idade 1? Essa idade 1, agora eu vou usar aquelas funções, ó, que tinha a gente tinha criado lá em cima. A gente não tinha criado o getIdade. Olha só que legal. E esse getIdade, a gente não tinha uma tupla, passava a tupla para ela. Então a primeira tupla aqui, ó, vai ser a x. E aí eu peguei aqui, ó, a idade 1. Vou fazer a mesma coisa aqui agora, para a idade 2. E aqui quem que vai ser a tupla? Eu estou querendo a tupla que está na variável y, né? Então eu representei a tupla inteira para o y. E aí eu estou falando assim, ó, pega a idade para mim, daquela função que a gente acabou de criar. Joguei aqui, ó, i2 e 1. E aí por que eu tinha colocado esse comando de guarda aqui, ó? Porque justamente aqui eu vou fazer uma condição, olha para você ver que legal. Se i1 for menor do que i2, aí eu vou retornar o que? O x, a tupla x. Caso contrário, né, então eu vou colocar o modelWise aqui, ou você poderia fazer o inverso, né, desse menor, fazer maior ou igual ali. Beleza, caso contrário, o que eu vou retornar? O y. Olha que interessante dessa solução que a gente fez aqui, ó. Vamos testar, né, para ver se está funcionando, mas espero que vocês tenham entendido a ideia aí. Tá? Então vou salvar, vou dar um reload, beleza, sem erros. Então vou pegar aqui, ó, a pessoa mais nova. E olha que legal. Eu tenho que passar dois parâmetros. O que eu vou fazer? Eu não vou digitar uma tupla aqui. A gente já tem uma base de dados. Então eu vou pegar assim, ó, o BD com ID 1. Lembra dos parênteses, ó, para a gente, né, passar corretamente os parâmetros para a função. E o mesmo BD eu quero com a ID da pessoa 2. Né? Então vou dar um Enter aqui, ó. E o João é a pessoa mais nova lá da nossa base de dados. A gente pode até conferir isso lá, ó, a base de dados aqui, ó, 1 e 2, né? Quem que é o mais novo? O João é o mais novo. Viu que interessante, né? Viu tanto que o programa fica bem estruturado nesse paradigma? Né? Digitamos pouca coisa aí. Então a gente pode fazer, o que o exercício pediu agora, também é a mesma coisa com a pessoa mais leve, não é isso? Ó. Vou mudar só os nomes aqui, ó, mais leve. O que vai mudar? O get aqui agora não vai ser get idade, vai ser get peso. Eu quero pegar o peso dela, quero pegar o peso do y também. Beleza. Salvei. Coloquei i de idade, vamos mudar aqui, né? P1 de peso, P2 de peso. Vamos mudar essas variáveis. Beleza. O que eu vou fazer? Salvar. Vamos testar. Dar um reload. Beleza. E vou mudar aqui, ó. Pessoa mais leve. Dei um Enter. Agora a pessoa mais leve é a Maria, não o João mais. Ó. Vamos conferir. Ó, a Maria pesa 46. Né? Então, é isso aí. Eu acho que tem mais um exercício lá para a gente finalizar. E os 5 falam. No console, busque o nome da pessoa de código 4
que está na função que representa o banco de dados. Nós já fizemos isso várias vezes. Tá? Então, só buscar lá com o ID 4, ela vai retornar uma pessoa. Nós já fizemos coisa até mais avançada aqui, né? Nós acabamos de fazer uma consulta. Tá? Então, aqui, ó. Do console, busca o nome da pessoa de código 4, que é essa função que representa o banco de dados. Então, a gente, né, já fez isso. Tá? Então, não vou nem resolver essa questão. A gente acabou de fazer uma coisa até mais complexa aqui, que foi essa consulta aqui, ó. Beleza? Vou terminando essa videoaula por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Valeu aí, pessoal!